Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. E chegará um momento quando as palavras serviço magnético farão mais sentido do que fazem hoje. Pois há muitas coisas acontecendo neste momento, neste ano, que eu gostaria de revisar um pouco disto. E então gostaria de trazer o próximo tema. E aquela energia foi apresentada pela primeira vez, e quando eu canalizei pela primeira vez neste ano, isso já estava acontecendo. Muitas coisas já estavam acontecendo. A energia não muda neste planeta instantaneamente. Se os potenciais forem elevados, os potenciais que te levarão para o que poderemos chamar de um outro tipo de energia, vocês começarão muito antes da passagem da marca que manda vocês para lá. Se vocês não perceberam, Deus é lento. A propósito, os humanos são impacientes. E, portanto, há sempre esta luta em percepção, mesmo com as velhas almas, que sentem vindo, sabendo que está lá. E, no entanto, não estão satisfeitos com o que está lá. Eles querem o que está vindo. Portanto, a velha alma está sempre adiante de si mesma. Nós pedimos que tenham paciência. Em canalizações passadas, nós dissemos que é um atributo que a velha alma precisa absorver. Neste ano em particular, como uma revisão, nós dissemos que a energia é estranha. Não é aquilo com que vocês estão acostumados. Nós demos informações sobre o porquê disto. Nós dissemos que este marcador, que foi passado, que foi o centro da precessão dos equinócios, foi importante. Foi importante para os indígenas, pois eles viram como o último de 5 marcas, dando a vocês a oportunidade de mover literalmente como raça humana para um lugar que ninguém pensava que vocês iriam. Nós dissemos sobre uma mudança na natureza humana, uma recalibração da luz e escuridão, até mesmo a recalibração do próprio universo. É tão crítico assim, essa é a importância, esse é o seu significado. E aqui está um grupo de velhas almas que estão na sala, ouvindo, até mesmo lendo. E o que vocês chamaram de estrutura de tempo tridimensional diferente. No entanto, eu posso ver o potencial de todos vocês. E alguns estarão ouvindo, escutando 2 coisas diferentes. E lendo. E quando alguém ouvir isto e ler isto, saberão que eu estou certo. Mas agora, nesta sala, eu digo a vocês, é um bom ano para voltar-se para dentro. É um bom ano para permitir a paciência de um ser que se recalibra. O que vocês estão fazendo com a palavra recalibrar é permitir um diferente tipo de realidade ser o seu normal. É uma mudança de paradigma da realidade. E naquela mudança, velha alma, você sentirá em muitos níveis. E alguns de vocês considerarão a percepção de estarem doentes durante este ano. É o que está acontecendo com você. E não é, pois você apenas tem uma palavra para sentir-se mal, que é estar doente. Nós temos muitas palavras para vocês. Graduação, consciência, recalibração. Algumas vezes é necessário cutucar a sua biologia, pois vocês não estão se sentindo 100%. Algumas vezes tem a ver com sua energia. Às vezes
É em seu equilíbrio. Você fica tonto, às vezes em seu padrão de sono, e você sente falta de uma boa noite de sono, não é? Às vezes, vai além disso, está nas coisas que acontecem ao seu redor, às vezes nos relacionamentos, às vezes até mesmo quando você perde alguém, que você não pensava que perderia tão cedo. E o que isso faz a todos vocês é que empurra vocês para um lugar onde vocês não teriam ido de outra forma. E a velha alma que está aqui, ouvindo, lendo, escutando, está consciente do que eu digo. Portanto, eu colocarei isso de lado. Mas vocês precisam ouvir isso de mim, novamente. Não é um bom ano para continuar o ritmo no qual vocês têm trabalhado. Pois no ritmo que vocês têm trabalhado, empurrando, como vocês têm feito no passado, batalhando a velha energia, como vocês têm feito no passado, vocês perderão de vista o seu centro. Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você poderia fazer agora para incrementar o conhecimento e a sabedoria que você tem para o planeta, para o próximo passo? Portanto, nós vamos dizer a você. E algumas dessas coisas serão importantes, fundamentais para vocês. Isso quer dizer que elas vão se aplicar. E algumas não, porque vocês já passaram por elas. Mas eu quero que vocês saibam que há muitos ouvindo, escutando e lendo que precisam ouvir essas coisas. Nós vamos passar para algo que nós chamaremos maturidade espiritual. Maturidade, vocês compreendem. E você pode aplicar a palavra. Porque quando crianças não são mais crianças e começam a ser jovens homens e mulheres, vocês olham para eles e dizem que eles estão amadurecendo. Quando eles passam um determinado tipo de idade, estão começando a compreender o que vocês conhecem e têm conhecido por muito tempo, adultos, vocês dirão que agora eles estão maduros. Mas eles tinham um fator de sabedoria que eles não tinham como crianças. Crianças têm pensamentos infantis e acreditam em determinados tipos de coisas até que eles amadureçam. Portanto, vocês estão começando a passar um marcador de maturidade que irá necessitar que vocês compreendam as coisas seguintes que eu vou listar para vocês. Anteriormente, neste ano, nós começamos a listar algumas coisas e eu pedi que vocês tivessem o que eu chamei de bom senso espiritual. E agora nós estamos melhorando isto. Maturidade espiritual, usando nova sabedoria e o senso comum para olhar para algumas das coisas que estão ao seu redor de uma forma que vocês nunca fizeram. Algumas dessas coisas são controversas. Controversas porque elas vão de encontro ao que foi dito a vocês. Talvez até mesmo fira parte de você que deseja fazer algo e eu estou dizendo a você que talvez seja tempo de mover-se. As coisas que talvez você esteja se conectado e sinta-se bem com isso e eu estou dizendo a você, já é tempo de descartar essas coisas. Velhas almas, pensem sobre a sua linhagem. Pensem o quanto tempo vocês têm estado no planeta. Pensem sobre a natureza humana com a qual vocês se acostumaram. Pensem nas batalhas nas quais vocês têm passado. Vocês não despertaram desta vez para se tornarem uma velha alma? Deixe-me dizer-lhe, a maioria daqueles que estão na sala batalharam a velha energia por vidas. Velhas almas sabem. Alguns de vocês precisaram vir ao planeta apenas para deixar rapidamente porque sentiram algo errado. Porque disseram algo errado. Alguns de vocês tentaram toda a vida realizar o tipo de coisas que agora
Vocês estão começando a ver no planeta. A maioria de vocês veio com o que eu chamarei uma agenda akáshica, construídos para despertar, e ao despertar a impaciência cresce. Você mal pode esperar para realizar aquilo para o que veio. Mas você fará, se você for fazer, e aqui está a lista. Jogue fora a mitologia. Você tem uma mitologia ao redor de Deus, e que prevalece tanto no planeta e está em toda parte. E vocês precisam deixar isto. E é tão difícil até mesmo começar a explicar isto. Como você imagina Deus, a fonte criadora do universo, que te ama tanto, que você é parte do plano, que chamam vocês de os filhos de Deus, de que você é uma parte do universo, e que não houve início para você, não existirá final. Todo o universo é como uma fagulha de tempo. Como você pode imaginar o Deus Pai, aquele em você, aquele que é eterno, que é parte do seu grupo de alma? Como você imagina isso? Há um mito na Terra que pega o humanismo e coloca isso sobre Deus. E Deus então tem sentimentos, punições, recompensas. E nada disso é assim. Deus é Deus. Uma física que não argumenta consigo mesma, que é perfeita em seu próprio sistema, que é belo e que é uma unidade que não pode ser negada. Deus é uma das únicas energias que existem, que vocês conhecem, que não está polarizada, pois ela é singular e bela e uma. E, portanto, vocês vêm para o planeta e o que quer que tenha sido dito a vocês pela mitologia diz que Deus está desagradado com isso, Ele não gosta daquilo. Não existe agradar ou desagradar, existe apenas amor, compreende? Você veio com um mito que diz que talvez você nasceu de certa forma para que pudesse subir determinadas escadas para ficar melhor à vista de Deus. Você não precisa disso, você já é uma parte dele, compreende isto? Um paradigma que faz com que você gradue, para que você possa ser mais aceitável para o Espírito. Isso é algo muito humano, natureza humana, colada sobre Deus. Como vocês veem os anjos? Vocês colocam peles e asas e dão nomes para eles. Que humanos vocês são? Vocês sabem que isso não existe? Na singularidade de Deus há energias que são parte da sopa da criação e que se apresentam e falam com vocês, e eu sou uma delas. E, no entanto, eu sou todas elas. Eu não sou singular. Não existe um cryon. Existe uma energia do outro lado do véu que foi dado o nome por vocês para significar algo mais. E vocês reconhecem a energia. Eu sou diferente a cada vez que venho, percebem? Conforme o anfitrião humano purifica seus filtros, a pureza de Deus muda na canalização. Vocês percebem? Sabem disto? Vocês não encontrarão entidades individuais nesta sopa. Há energias, mas as energias, por mais específicas que vocês possam vê-las, por exemplo, Arcanjo Miguel, masculino, poderoso, angelical, como a mensagem. Masculino, apenas para vocês, polarizado apenas para vocês, significa poder. Angelical, anjo, asas, isso é para vocês, significa divino, preste atenção. Poder,
Preste atenção. Mensagem para você. É tudo para você. Projetado para a sua realidade. E nada disto é assim. Arcanjo Miguel é uma parte do todo. Belo, toda vez que Arcanjo Miguel fala, é de todos nós. Vocês sabiam disto? Mas é uma mensagem singular de amor, que nunca entra em contradição consigo mesma. É como a física. Não entra em conflito com Cryon, pois eu sou parte disto e ele é parte de mim. Nós não estamos separados. Nós não somos independentes. Vocês caminham em corpos corpóreos e vocês têm nomes. Nós não. Nós somos um. E cada mensagem é de todos nós. Você percebe que isso ressoa em seu corpo físico, porque a parte divina em você também é parte de nós e recebe a mensagem ao mesmo tempo que ela é dada, e vocês entram em ressonância com isso, se seus filtros estiverem purificados. Portanto, há conversa sobre guerra no céu. Vocês podem imaginar física arguindo consigo mesmo. Não há polaridade em Deus, não há anjos caídos com Deus. O mito está lá. E em uma velha energia, ela serviu a vocês, pois ajudou a dar uma parábola a vocês para compreenderem talvez um pouco mais em sua linguagem, em sua realidade. Para compreender um pouco mais sobre luz e escuridão. Mas não é verdadeiro. Não existe tal coisa como uma divisão do amor. Amor é puro. É a fonte criadora. E, portanto, todas essas histórias mitológicas são para ajudar a você a compreender, e isto foi na velha energia, e agora estamos pedindo a vocês para deixá-las. Para vê-las pelo que elas são, em sua majestade e esplendor, e a beleza que está em você, não dividido, não polarizado. Você não precisa batalhar com o diabo. Um ser humano corpóreo há dualidade. Essa é a dualidade que você precisa batalhar. Na Terra, na rede cristalina, em toda a Gaia, existe uma dualidade, como vocês colocaram lá. É isso que vocês precisam combater. Vocês combatem o teste em 3D do planeta para poderem encontrar o puro amor divino, que sempre foi divino e sempre foi puro, e nunca polarizado. Deixem os mitos. Não tentem colocar natureza humana, atributos da natureza humana na fonte divina de Deus. E se vocês ouvirem e fizerem isto, vocês sabem que é isso que as crianças fazem. E agora vocês estão maduros. Isto é o 1. O próximo, não interpretem erroneamente o que é chamado de responsabilidade. Não é o que você pensa. Seus pais disseram a você, já é tempo de ser responsável por aquilo que você faz. Assuma a responsabilidade pelo que você faz. E, portanto, em sua realidade, vocês estão pensando nisso de uma forma. Mas vocês não ouviram o que nós temos a dizer ainda. Eu quero que vocês se responsabilizem, velhas almas, pelo espectro total de quem você é. Se há algo bom acontecendo, meus queridos, eu quero que você assuma a responsabilidade por isto. Estão ouvindo o que estou dizendo? Natureza humana. Se algo ruim acontece, foram vocês que fizeram. Se algo bom acontece, foi Deus quem fez. Vocês sabem que estou certo. E é assim que vocês cresceram. Agora é tempo de vocês assumirem responsabilidade pelo espectro pleno. O que vocês têm sido capazes de fazer? Tem havido cura em sua vida? Você foi capaz de se elevar acima de determinadas coisas? Vocês cruzaram pontes que nunca pensaram que cruzariam?
Vocês caminharam, afastaram-se de determinadas situações e permaneceram fortes, com a cabeça erguida, com integridade. Se você fez isto, a resposta é sim, nesta sala, porque eu sei quem está aqui. Já é tempo de vocês olharem para essas coisas e dizer, fui eu que fiz. E eu fiz porque em mim está a força de Deus. Em mim está a habilidade de reescrever os engramas da minha personalidade para me tornar qualquer coisa que eu tenho sido, para trazer a velha consciência de velhas vidas e apresentá-la na consciência atual para resolver problemas, para trazer uma força que eu não achava que tinha. E vocês o fizeram. E vocês estão aí se perguntando o que aconteceu, e eu direi o que aconteceu. Vocês fizeram. Já é tempo de assumir a responsabilidade sobre isso, ser responsáveis pelas coisas boas em suas vidas. Seres humanos, a natureza humana, tudo que foi ensinado a vocês, vocês desejam tanto criticar a si mesmos, sua própria consciência. Vocês desejam tanto dizer que criaram seus próprios problemas e terão que resolver seus próprios problemas. Que tal você parar por um instante e olhem o que vocês fizeram? Eu quero que vocês assumam responsabilidade, velhas almas, por combaterem a velha energia por séculos, para poderem estar vivos hoje, para observar esse marcador acontecer e dar a vocês um cumprimento pelo que fez, pois você mereceu. Relaxe, respire profundamente e saiba que você é Deus. Já é tempo. Número 3. O que você acha que está acontecendo no futuro? E o que foi dito a você? Já é tempo para você apagar uma consciência que é menos do que positiva. Se for verdade que você tem uma estrutura celular que responde a tudo o que vocês pensam e dizem, o que vocês estão dizendo e pensando? Você pode ter discutido, eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo de que isto aconteça, eu tenho medo de que aquilo possa acontecer. E se for dito a você que toda a sua consciência ainda está com medo, e você não pode andar adiante como uma alma antiga, uma parte de Deus, pronto a fazer as coisas para que você veio, e então dizer para a sua estrutura celular, sim, mas eu tenho medo disto. Isto é como uma responsabilidade, não é? Observe o que você está dizendo. As coisas mais simples que você diria em voz alta. Toda a sua estrutura ouve. Ela recebe a orientação de você, do que você pensa, suas ações. Se vocês tivessem conversado com os mestres que caminharam sobre a Terra, você poderia sentar-se à frente deles e eles compartilham com vocês seus pensamentos belos mais profundos. Você pode imaginar qualquer um deles dizendo, eu tenho medo disto, ou eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de que os humanos não farão isso, e eles nunca farão aquilo, nenhum deles. Pois eles conhecem os princípios da responsabilidade, eles sabem sobre a energia, eles conhecem a estrutura celular, eles sabem como a consciência pode afetar tudo. Eles sabem. E é isto o que nós estamos pedindo a vocês para fazerem. Escrevam o futuro. Não tenham medo dele. E mesmo se você tiver alguma reserva
profundamente dentro de você, não verbalize-as, pois o próprio falar e vibrar o ar envia uma energia, não apenas para você mesmo, para aqueles ao seu redor. Observe o que você diz sobre os outros. Veja Deus neles primeiro. Esta é uma responsabilidade por ser uma parte de Deus, meus queridos. Torne-se menos humano. Estabeleça o paradigma para a próxima natureza humana. Esse foi o número 2. O 3 é controverso, alguns de vocês não gostarão. Então nós agora chamamos os anciãos e os ancestrais para a sala. E eles estão aqui. Eles sabem como eu sei? Porque vocês os trouxeram quando caminharam para essa sala. Porque eles são vocês. Vidas passadas. Os antigos do planeta, os primeiros, estão em você. Vocês caminharam com eles em seu registro acástico, portanto, nós vamos puxá-los por um instante e pedir para que eles permaneçam de pé na sala, porque eles serão necessários mais tarde na reunião do feminino que acontecerá na sala. Eu quero que eles permaneçam aqui e ouçam o que eu vou dizer, e que vocês ouçam a eles se puderem, devido ao que eu vou dizer. Número 3. Deixe a tradição inapropriada. Oh, Cryon, o que é inapropriado? Qualquer coisa que funcionou na velha energia. Você está pronto para isto? Qualquer coisa que funcionou na velha energia. Portanto, nós vamos perguntar aos antigos, aos ancestrais, isto é apropriado? E eles vão falar com uma única voz, e aqui está o que eles dirão. As coisas que nós desenvolvemos para vocês, incluindo até mesmo algumas dos atributos cerimoniais, foram desenvolvidos para poder combater a velha energia, para poder sobreviver em um certo tipo de energia. Processos, procedimentos, regras, para poder dar alinhamentos para o seu corpo, para poder alcançar determinados equilíbrios, para poder trabalhar com a velha energia que já não está aqui. Não está aqui? O que vocês aprenderam no jardim de infância, no playground, esta é a sua realidade hoje? É isso que você fará? E a resposta é claro que não, porque vocês cresceram. Você captou a metáfora, não é? E os antigos estão de pé aqui dizendo, as tradições foram purificadas. E neste momento, vocês irão estabelecer o padrão para as novas tradições. Pois para a maturidade de Deus, para o senso comum espiritual, a energia mudou, começando com as tradições, porque, meus queridos, algum dia, em centenas de anos, é isso que as cerimônias farão. Não o que os seus ancestrais fizeram. Vocês serão os indígenas da nova terra e terão estabelecido os padrões para o que uma alma iluminada, que é espiritualmente madura, faz em uma nova energia. Você compreende? Se você questiona isto, eu pedirei a você para usar tudo em seu corpo e em seu sentido intuitivo neste momento para perguntar aos ancestrais, talvez até mesmo que vieram de sua própria tribo, isto é acurado ou não? E eles vão colocar as mãos sobre vocês. E eles dirão, abençoados são vocês que são os novos ancestrais, os novos antigos. Por favor, assumam de nós. Aqui está o manto da nossa sabedoria do passado para ser colocado sobre você como o futuro. Por favor, estabeleçam os padrões. Façam as novas tradições. Isso será mal compreendido. É garantido. Porque há humanos que combaterão isto sem compreender. Eles dirão isto. Eles dirão, espere um minuto.
Deus não é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Então como agora nós podemos reescrever as tradições? E eu direi isto a vocês, e já disse isso antes, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas o relacionamento dos humanos e a maturidade dos humanos com relação ao eu divino está sempre em movimento. As tradições são dos homens, não de Deus. Deus não criou as tradições. Os homens sim. Já é tempo de reescrevê-las. Darei mais uma. Eu quero que todos vocês, façam uma viagem comigo em suas mentes. É uma bela viagem. Eu quero que vocês se lembrem de algo belo. Eu quero que vocês se lembrem quando se apaixonaram. Não por seu cão, não por seu filho, mas por outro ser humano. Eu não estou pedindo a você como isto acabou. Estou pedindo para que saibam quando era como era novo. Vocês podem se lembrar quando olhavam para os olhos de outro ser humano e tendo uma suspensão de tudo. Você pode ir para lá comigo? Você pode se lembrar do seu coração batendo de determinada forma? Você pode se lembrar de estar tão aberto, tão confiante e simplesmente desejando aquela pessoa ao seu redor e ela olhando para você e dizendo: eu quero reabrir isto dentro de você, eu quero ir até lá, pois há um motivo para isto. Porque eu quero que você seja capaz de fazer isso diante do espelho. Eu quero que você se apaixone por você de tal forma que não haja ego lá. Não há ego quando você se apaixona por outro ser humano. Você está sem ego, você simplesmente deseja estar com ele ou ela. E é isso que eu gostaria que você visse assim dessa forma. Tudo o que eu quero é o Deus em você, para estar tão presente que esteja em lua de mel pelo resto de suas vidas. Este é o estado mental que irá permitir a energia criativa mudar os paradigmas do planeta. Humanos que estão confortáveis consigo mesmos a tal ponto que não há julgamento, não há ego, porque estão felizes por estarem consigo mesmos. E é um conceito avançado, é um conceito iluminado. Não é fácil, porque a dualidade irá sempre tentar interferir. E, meus queridos, eu estou dizendo a vocês que chegará um tempo, quando vocês começarão a olhar para este tempo, caso haja alguma coerência na energia que irá se formatar, depois que passar este ano da lua cheia, que ele não esteja aí mais para vocês. Vocês irão senti-lo. Talvez Yaoi até projete uma cerimônia sobre isso, estabelecendo algumas tradições. Há algumas coisas que irão acontecer nessa sala em um instante, que irão estabelecer as novas tradições. E é por isso que elas estão acontecendo. E vocês verão mais disto. Pessoas olharão para isto e rirão. E dirão: isso não é nada que nós vimos antes, provavelmente seja tudo essa nova era, essa bobagem da nova era, sem compreender que é exatamente o que nós estamos pedindo. Já é tempo de um novo paradigma. E como você aborda algumas das coisas mais antigas que vocês fazem para honrar Deus. Já é tempo de compreender a maturidade de jogar fora os mitos sobre Deus, a humanização de Deus, e ver o que é. E então reconhecer Deus em si mesmo. E então apaixonar-se por Ele, até o nível onde você sai da sala diferente de como chegou. Haverá mais desse tipo de coisas,
Mas isso já foi o bastante por um dia. Os ancestrais é o do solo, pois essa sala irá se preencher deles logo. E assim é.